Bom dia a todos. Começando mais uma semana, dia 23 de março. Para quem depois tiver o nosso canal do YouTube também, uma boa tarde, boa noite para vocês. Lembrando, né, os que estão online aqui, se tiverem que sair, vai ficar gravado, depois a gente sobe para o nosso canal. Pessoal, hoje o nosso webinar é com a Crystal Cruises, uma das principais companhias do nosso portfólio, aqui representada pela Mariana Pérez. Bom dia, Mari, tudo bem? Bom dia, João. Bom dia a todo mundo e muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Valeu. E bom, pessoal, Mari vai dar uma pincelada geral aqui na companhia, falar um pouco dos dois navios que hoje navegam, também contar a novidade do navio que vai ser construído, e dar algumas dicas de vendas para vocês e, claro, passar as principais informações da companhia. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Mari, ela vai compartilhar com vocês a apresentação e vai seguir. E é isso, Mari, tá com você. Obrigado novamente. Obrigada. Bom, vou compartilhar a apresentação e aí já começamos a falar sobre a Crystal. Me fala se deu certo. Deu certo? Deu certo, manda ver. Tá bom, fechado. Bom, vamos lá. Então, obrigada por estarem aqui. E é sempre uma alegria para mim falar da Crystal. E eu quero contar hoje um pouco para vocês, para quem não conhece tanto, ou para quem conhece, também trazer as novidades. Bom, então, quero começar dizendo que hoje o mercado, né, de viagens de luxo e de cruzeiros tem crescido muito, e isso é muito bom para nós. Eu acredito muito que a concorrência nesse sentido é boa, porque esses hotéis estão construindo iates e as pessoas elas estão começando a entender o que é o cruzeiro, né? Então, algumas que tinham preconceito, não gostavam, não queriam experimentar, acabam experimentando agora, através dessas novas marcas. E, bom, assim começam a navegar e aí chegam nas outras companhias também. Então, eu acho isso muito bom, para todo mundo, né? Para todo o mercado. Não passou? Ah, passou. Bom, contando um pouco da história da Crystal, né? Então, a Crystal é uma empresa que foi fundada em 1988 e ela construiu uma excelente reputação, né? E ela foi considerada uma das melhores companhias de cruzeiro do mundo, de luxo, durante décadas. E em 2021, que foi realmente que iniciou um novo capítulo na Crystal, né? Que foi com a aquisição da ANK, né? Então, a ANK, que é um dos maiores e mais respeitados grupos de turismo de luxo do mundo, acredito que essa parceria fez muito sentido e elevou ainda mais o nível, né, da marca da Crystal. Aqui vou passar um vídeo rápido. Bom, então, contando um pouco sobre mim, para quem não me conhece, eu trabalhei na Pier por 18 anos, então eu só trabalhei com cruzeiro de luxo, e essa é a minha expertise, né? Qualquer outra coisa eu não posso ajudar, mas com cruzeiro de luxo, que eu trabalho desde o início, realmente esses anos na Pier me trouxeram muita experiência, né? Eu conheci
diversas companhias de cruzeiro de luxo, que são as concorrentes da Crystal. Então, visitei, né, a Seabourn, a Oceania, a Regent, a Ponant, e eu tive a oportunidade também de estar a bordo da Silversea, da Explorer Journeys e do Ritz-Carlton em 2 iates. Então, isso me trouxe uma experiência de conseguir comparar, né, os produtos. E eu sou da opinião que não tem produto ruim, não tem nenhuma de companhia de cruzeiro de luxo ruim. Eu acho que a gente tem que encontrar a melhor experiência para o perfil do cliente. Então, tem algumas companhias que elas são para um perfil de cliente, simplesmente, e outras para outro. Então, acho que é encontrar isso para conseguir fazer esse match para o cliente realmente ter uma experiência incrível, né, e querer voltar. Eu também naveguei na Crystal antes, né? Então, eu trabalho com a Crystal desde 2007, né? A Pier foi representante exclusiva por muitos anos da Pier, então eu sempre tive um carinho especial pela Crystal. E eu comecei agora em janeiro desse ano, super recente, e estou muito feliz por estar aqui, porque é uma companhia que eu sempre admirei, e agora ainda mais, né, que eu estou aqui, e quero muito mostrar para todo mundo assim o quão a Crystal é realmente uma companhia que proporciona uma experiência incrível. Bom, falando aqui de navio, né? Eu acho que é importante falar porque, claro, com muitos navios novos sendo construídos, e a gente sabe que o público brasileiro gosta de navio novo, né? Gosta de novidade. Então, hoje nós temos o Crystal Symphony e o Serenity, tá? Que são os mesmos navios de antes, porém, eles tiveram uma reforma muito, muito grande. Não foi uma reforma simples, né? Eles realmente revitalizaram os navios e gastaram mais de 180 milhões de dólares para fazer essa reforma. Então, foi uma reforma bem estrutural mesmo, tanto das áreas internas como das cabines, né? E uma coisa bem interessante que eles fizeram foi diminuir o número de cabines e suítes, né? Então, o Symphony, antes, né, da aquisição da INK, ele tinha 904, eram para 904 hóspedes. Hoje ele é para 606 hóspedes. E o Serenity, antes 1.080 e agora 740. E o que isso significa? Que o espaço por hóspede é muito, muito, muito bom. Então, é hoje o maior espaço por hóspede do mercado. Então, o cliente ele está no navio que ele tem bastante entretenimento, bastante opção, porém ele tem muito espaço, então ele não encontra as pessoas, não tem fila, as coisas, cada hóspede fica num lugar, então assim, ainda é uma experiência de um barco pequeno, mas num barco grande. A relação tripulante-hóspede também é de um para um, também é a maior do mercado, então, se a gente for pensar, né, um tripulante para cada hóspede, realmente torna a experiência muito incrível. E a grande novidade é o Crystal Grace, né, que é um novo navio que está sendo construído do zero, e ele inaugura em 11 de junho de 28. Só que as vendas começam agora em abril de 26. Então, em breve, nós teremos aí os itinerários para serem divulgados, e acho que esse navio, né, que está sendo construído, ele mostra esse crescimento da companhia, né, que foi, acabou ficando um pouco, a reputação acabou ficando um pouco manchada, né, durante um período, mas agora, com a INK, a companhia tem crescido muito, os navios estão com pouca disponibilidade, e agora com Crystal Grace, ainda mais, né, que mostra o investimento mesmo da marca, né, e ele, como vocês podem ver, tem um design muito similar, né, aos dois outros navios, então eles quiseram manter isso. A diferença é que agora todas as suítes têm varanda, né? No Symphony, no Serenity, nós temos ainda suítes com janela, porém são janelas panorâmicas, né? Não são janelas, aquela escotilha pequenininha, então são janelas boas e grandes. Aqui um pouco do design, né, dos navios, como que ficou depois da reforma. Então, assim, o bar, o átrio, o lounge, o teatro,
um design muito elegante, né? E ao mesmo tempo que ele é sofisticado, ele também é acolhedor, ele é clean. Então, eu acho que isso reflete muito o perfil, né, de clientes da Crystal, assim, nada exagerado, uma coisa um pouco mais elegante mesmo. Bom, a Crystal tem muitos prêmios e reconhecimentos, tá? E isso não só no passado, né? Porque em 2024, em 2025, ela já teve diversos prêmios, né? Forbes, Food and Wine, Cruise Critic. E aqui, né? Muitos desses aqui entram na versão do hóspede, né? Então, a experiência da Crystal, ela é incrível. Então, eu sempre gosto de brincar isso, né? Então, aqui a questão toda é convencer, explicar para o cliente que a Crystal é o cruzeiro ideal, mas depois que ele viaja, é incrível, ele vai amar. E a Crystal tem até uma coisa que eu gosto também de compartilhar, que ela é a companhia que tem o maior nível de retenção. Então, assim, todos os clientes que vão, né, a maioria dos clientes que vão, querem voltar. Então, isso significa muito, né, sobre a qualidade. E aqui falamos do all inclusive, né? Que isso é muito importante, né? Agora a gente vai entrar um pouco no que a Crystal oferece. Então, o que está incluso na viagem da Crystal? Então, todas as refeições e serviço de 24 horas. As gorjetas, que são pré-pagas, né? Ótimo, o cliente não tem que se preocupar com isso. Serviço de mordomo em todas as cabines, desde a cabine de entrada, existe um mordomo exclusivo para cada cabine. Champanhes, vinhos, destilados, bebidas não alcoólicas, tudo ilimitado, não só nos restaurantes, então durante todo o dia e a noite. E os restaurantes de especialidade, que a gente vai falar um pouco mais sobre eles, que é o Milma, o Beef Bar e a Osteria, uma visita, a primeira visita está inclusa em um desses restaurantes. E o Wi-Fi padrão ilimitado. O Wi-Fi, ele é um Wi-Fi muito bom. Não é aquele Wi-Fi que eles disponibilizam o pacote simples e aí existem upgrades que devem ser pagos. Não, o Wi-Fi é único, é muito bom e disponibilizado para todo mundo, não tem upgrade. E o que não está incluído, né? As excursões. Então, as excursões hoje feitas com a NK, né? Ou são organizadas ou passam pela curadoria da INK. O spa, claro, né? Os tratamentos. E os restaurantes de especialidade, a partir da segunda visita. Porém, uma coisa bem interessante é que a Crystal sempre faz oferta de crédito a bordo. Eu, na verdade, não vi ainda nenhum cruzeiro, nenhum itinerário sem crédito a bordo. Então, por exemplo, agora a gente está com uma promoção que são $500 de crédito a bordo por suíte. Então, acaba que os restaurantes de especialidade, eles não são pagos, né? Porque $500 é bastante coisa. Então, cada visita ao restaurante são $75 por pessoa. E também dá para usar em excursões. Então, assim, esse crédito também faz com que o cliente, além de desfrutar de tudo que está incluso, também conseguir desfrutar de algumas coisas que não estão inclusas com esse crédito a bordo. E aqui são os 4 pilares da Crystal, né? Quais são? O sentindo-se em casa, gastronomia de classe mundial, entretenimento excepcional e experiências que enriquecem. E falando agora do serviço, né? Para mim, talvez seja o verdadeiro coração da Crystal. É o serviço. Eles têm um cuidado muito genuíno, muito personalizado. Então, ele é um serviço que faz o hóspede se sentir lembrado, se sentir acolhido. E eu quero contar uma experiência para vocês que quando eu estive na Crystal, cheguei, né? E, enfim, deixei minhas malas na. Quer dizer, deixei não, né? Eles deixaram minha mala na suíte. E cheguei lá, tava o mordomo. E eu pensei, nossa, por que a gente precisa de um mordomo, né? Não fazia ideia. E aí ele veio, né? Falou: Ah, a senhora gostaria que eu desfizesse a sua mala? E eu achei incrível, né? Porque eu não gosto de fazer e desfazer mala. Eu falei, claro, com certeza, né? Saí, deixei ele na suíte, né? E voltei depois de umas 3 horas, mais ou menos.
Bom, quando eu voltei, estava tudo organizado, né? Assim, incrível, por cor, por tipo, assim, realmente espetacular. Porém, depois de um tempo, ele tocou lá na suíte, né? E trouxe 3 vestidos meus. E disse: Olha, eu vi que esses vestidos não estavam tão bem passados. Tomei a liberdade de passá-los para trazer, e porque eu não sabia qual que a senhora gostaria de usar hoje. Então, isso fala muito sobre se antecipar às necessidades, né? Eu não pedi para ele fazer isso, mas ele percebeu e fez. Então, é isso que torna a Crystal tão especial. É esse cuidado, é ir além, né? Não é simplesmente, tudo que eu peço, ele tá lá, ele faz. Então, é realmente diferente. E, além disso, o mordomo, ele fica não disponível só na suíte, ele também fica ao redor do navio, e ele fica disponível para reservar excursões, para reservar restaurante, para reservar spa, para o que os hóspedes precisarem. Então, ele vai até a piscina, pergunta: a senhora já reservou um restaurante para hoje? Então, assim, é único. É uma experiência única o serviço da Crystal. Aqui no mix de acomodações, né, mostra um pouco daquilo que eu falei sobre as suítes, que eles diminuíram o número de suítes. Então, o Crystal Symphony, por exemplo, ele tinha, né, 347 guest rooms, que é a categoria de entrada. E o que eles fizeram? Eles fizeram 2 cabines, uma só. Então, eles transformaram as guest rooms em Sapphire, né, que são 40 metros. A Sapphire, ela é a cabine mais vendida dos navios, né, da Crystal, porque os nossos clientes, eles acabam querendo suítes um pouco maiores, mais confortáveis. Então, eles realmente melhoraram muito essa experiência. Então, antes a gente tinha 31 Sapphires e 35, hoje a gente tem 132 e 151. Então, realmente trouxe, né, essas suítes mais confortáveis e agora em maior número para que a gente consiga ter essas opções. E passando aqui sobre as suítes, né? Então, quando eu fui a Crystal, as suítes eram muito boas, muito confortáveis, mas elas estão sempre renovadas, se realmente for com um design muito moderno e bem clean mesmo, que é esse ambiente que a Crystal proporciona. Então, como eu falei, desde a categoria de entrada já tem o mordomo, champanhe de boas-vindas. Então, essa aqui, como vocês podem ver, é com a janela panorâmica. Então, uma ótima janela com vista para o mar, né? 20 metros quadrados, uma suíte super confortável, para quem quer ir numa cabine de entrada, ou até, né, algum cliente que vocês tenham que estejam numa companhia premium, né, e que queira experimentar o luxo. E aí vai numa cabine dessa de entrada, porque ele vai viver a mesma experiência, né? E o preço com certeza vai ser muito melhor. E a Crystal tem preços muito competitivos com relação às outras companhias de cruzeiro de luxo. Essa aqui é a Double Guest Room com varanda. Então, a varanda tem 5 metros quadrados e a suíte 20 metros quadrados. Essa aqui é a Aquamarine, né? Então, essas são 30 metros quadrados, já oferece walk-in closet, já tem uma penteadeira, banheira e máquina de café expresso e binóculos, para quem gosta, né? Então, ela já traz essa sensação mais confortável, então já tem esse sofá, né, na frente da cama, né? Tem aqui, né, nessa parte aqui, uma mesa pequena, mas tem, então já é uma suíte mais confortável com relação à suíte de entrada. E essa aqui que eu contei para vocês, que é a Sapphire, que é a best seller, né, que os clientes adoram. Então, essa tem 40 metros e ela já tem uma mesa de jantar, né, redonda ali do lado, e ela acaba sendo uma categoria muito atraente com relação ao custo-benefício também, né? Então, o quarto, ele é separado, né? Então, existe a sala, existe ali a mesa de jantar e o quarto é para lá. Então, já é uma suíte com 2 ambientes. E é bom para quem gosta, né, dessas suítes maiores. Aí a gente tem a Junior Crystal Penthouse,
e ela tem 60 metros quadrados, uma varanda muito ampla, um quarto separado. Aí, nesta suíte, a partir dessa suíte, já existe o room service do Umiuma e do Osteria. Então, ele já inclui o serviço de quarto dos restaurantes de especialidade, né? Então, também eleva a experiência. Já tem uma sensação, assim, muito mais de residência, né? De você estar em casa mesmo. E a Penthouse, que é hoje a categoria maior, né, da Crystal, o Crystal Grace vai ter uma Honor Suite, então agora eles já vão ter esse produto, essa suite, mas aqui tem a Crystal Penthouse, que é uma suite de 118 metros quadrados, que é gigante, né, e tem 2 closets, walk-in, um banheiro. Ele tem uma banheira com vista para o mar. Então, a varanda, ele pega toda a área da suíte e vai até o banheiro. Então, dá para tomar um banho de banheira com vista para o mar. Incrível. E agora a gente vai abrir o bloco da alta gastronomia. Quero contar para vocês, porque esse também é um outro ponto muito, muito forte da Crystal. A Crystal tem 9 restaurantes, tá? Isso é muito bacana, porque vamos imaginar que numa viagem de 7 noites, ele não vai repetir nenhum restaurante, né? Os clientes não vão repetir. Então, existe essa diversidade, né? Porque eu entendo que quando os clientes fazem uma viagem de navio, é claro que eles querem também fazer coisas, desfrutar de opções a bordo, né? Porque é claro que o destino é muito importante, ou talvez o mais importante, enfim, dependendo da pessoa, mas existe um tempo considerável que o cliente fica a bordo, né? Então, muitas vezes tem dia de navegação, né? Ou os clientes voltam no final da tarde, então tem bastante coisa tem bastante tempo, né? E aí eu acho que é legal esses navios de médio porte, né, que tem opção, que tem entretenimento, que tem restaurante, porque isso acaba completando a viagem. Aí a gente vai falar do Nobu aqui, que é o Miuma. Bom, eu tive a oportunidade de jantar no Nobu, eu só queria jantar no Nobu porque eu amo comida japonesa, mas assim, o Nobu é um dos melhores chefes do mundo, né? Ele tem restaurante no mundo inteiro e realmente é incrível, incrível, incrível a gastronomia. Fiquei impressionada e, como eu falei para vocês, $75 por pessoa, né? Para jantar, talvez nem pague, porque tem o crédito a bordo, mas esse é um restaurante que custa de $300 a $400 por pessoa fora. Então, é nada, assim, para um cliente realmente ter essa experiência a bordo, né? E outra curiosidade que eu queria compartilhar com vocês é que as companhias de cruzeiro, no geral, as de luxo, elas criam um conceito, né, de restaurante para os navios. A Crystal não, ela gosta de trazer as experiências que existem em terra a bordo, né? Então ela quer trazer o melhor, né, que já existe a bordo. Então ela tem essa dinâmica e os 3 restaurantes de especialidades são restaurantes que existem em terra que a gente trouxe a bordo. Esse é o Beef Bar. Esse aqui é a grande novidade em restaurantes. O Beef Bar, ele nasceu em Monte Carlo, né? E ele traz uma proposta mais contemporânea, mais atual, mais descontraída. E funciona muito bem, né? Para quem quer um dia mais casual, assim. Então, tem essa opção e também não experimentei, mas dizem que tem pratos incríveis. Aqui tem o Osteria de Ovídio, então essa também tem uma história legal, porque os irmãos Alasmo, eles têm um restaurante na Itália, 3, você sabe que 3 estrelas Michelin, isso é algo que poucos restaurantes no mundo conseguiram. Então, eles trouxeram esses irmãos Alasmo, inclusive, em setembro tem uma saída que eles vão estar a bordo. E é bem legal porque os hóspedes vão poder
fazer degustação de vinho, né? Eles vão estar lá disponíveis para tirar foto, para conversar. Então, é realmente essa experiência, né, de trazer os chefes a bordo. Então, incrível, e inclusive ainda tem disponibilidade essa saída, depois o João passa para vocês. E aqui é o Vintage Room, né? Esse Vintage Room, ele é um espaço, ele é um restaurante de mesa única, e ele comporta até 14 pessoas. E aqui ele é realmente um restaurante menu degustação, com vinhos assim raríssimos. Então, esse é para aquele cliente bem exclusivo, que está procurando algo bem especial, né? Ele custa US$ 1.100 por pessoa, e ele pode ser reservado não só completo, né? Ele tem que ser, pode ser reservado um casal, por exemplo, faz uma experiência e tem outro casal do lado, enfim, mas pode ser reservado dessa forma. E também pode ser reservado completo, né? Em casos de grupos, né? Em casos de famílias grandes, também pode ser reservado dessa forma. E olha, é realmente incrível, uma experiência que vale a pena. E tem os gelatos, né? Que são lá de Florença, e, enfim, eles estão totalmente inclusos. Uma delícia. Então, para quem gosta de sorvete, é ótimo. E aí, entrando aqui no entretenimento, né? Que foi o que eu comentei com vocês sobre os navios de médio porte, né? Eu acho que é muito bacana ter esse entretenimento a bordo. Então, eles trazem shows de música ao vivo, palestras, workshops. Então, os shows, né, eles são muito bons. Eles são shows inspirados na Broadway. Não são aqueles shows que a gente vai só antes e depois do jantar para passar tempo, né, para esperar. Realmente são shows muito bons. Tem stand-up comedy, tem os club nights também. Então, é uma companhia muito viva, que tem que tem vida mesmo, sabe? Não é aquela coisa de 8 horas da noite, todo mundo já foi dormir e não tem mais nada para fazer. Não, essa é uma companhia, eles ficam com o clube aberto até 3 horas da manhã, então realmente tem vida durante o dia e à noite também. Tem o Cassino de Monte Carlo, então, ainda naquela estrutura que eu contei para vocês, que eles trazem as experiências, né, em terra a bordo. Esse cassino, ele é um cassino pequeno, né? Mas tem, bom, os clientes adoram cassino, eu não sei os clientes de vocês, mas os da Crystal adoram, e não dá para usar a chave do quarto, tá? Para jogar no cassino. Então, a Crystal tem um diferencial muito bacana, que é o cliente pode fazer uma wire para o navio para utilizar o dinheiro a bordo. Então, não precisa levar muito dinheiro, né? Porque tem clientes que gastam bastante dinheiro. Então, tem essa opção de fazer essa wire e eles gostaram bastante. Bom, aí aqui falando um pouco sobre viajante solo, né? A Crystal é a melhor companhia de cruzeiros para viajante solo. E eu vou dizer para vocês por quê. Eles têm várias experiências, eles têm encontros para quem viaja sozinho. Então, todo mundo que está sozinho, né, que vai viajar sozinho, eles promovem coquetéis, jantares, e isso é muito legal, porque realmente faz com que essas pessoas, né, a gente sabe que tem muita senhorinha, muito senhorzinho, que acaba viajando sozinho. E soube que deu até casamento uma vez, que deu super certo esse conceito aí de juntar as pessoas. Então, isso é muito legal. Isso mostra mesmo a preocupação, né, o cuidado com os hóspedes de, poxa, vamos promover eventos para quem veio sozinho, para que eles se sintam bem. Então, acho que isso é sem palavras mesmo, incrível. Aí, bom, aqui tem a parte da piscina, da jacuzzi, né? Então, muito, muito linda essa área, que também foi reformada. E, apesar de ser pequena e ter só uma piscina, tem bastante espaço. E tem também o bem-estar e wellness, né? Então, a Crystal também tem muita opção o fitness center, ele é bem equipado, com aparelhos muito modernos. Tem as aulas de pilates, yoga, tudo incluso, né? Então, sempre tem um professor na academia para auxiliar os hóspedes.
E o que eu achei o ponto alto mesmo foi essa variedade de esportes ao ar livre, porque eles têm paddle, eles têm pickleball e tem um simulador de golfe. Inclusive, nesse simulador de golfe, tem um professor que fica disponível lá para ensinar os clientes. Então, é muito legal. Achei que isso é, assim, realmente tem essa variedade, né? Então, poxa, não só as atividades que normalmente acontecem, mas tem essa opção dos esportes ao ar livre, que hoje a gente sabe que é também muito famoso, né? E o spa, né? A Aurora Spa, muito bonito, muito sereno, com tratamentos incríveis. E o spa, ele pode ser reservado antes do embarque. Então, assim como o spa, os restaurantes de especialidades e as excursões podem ser reservados 120 dias antes do embarque. E nós recomendamos que seja, principalmente os restaurantes, né? Porque como não são muitos lugares e todo mundo quer jantar nos restaurantes, então é importante que seja reservado antes do embarque. E é claro, eles não disponibilizam todas as reservas para serem feitas antes do embarque, tá? Existem ainda lugares que eles disponibilizam para os clientes reservarem lá, né? E também tem muita mudança de ideia, né? O cliente decidiu fazer outra coisa, decidiu jantar em terra, então eles acabam conseguindo sempre fazer, né? Passar por todas as experiências. Agora, falando um pouco de itinerários, né? Então, a Crystal, apesar de ter só 2 navios hoje, ela faz uma variedade de destinos, né? Então, ela fez em 2025 251 portos, né? 98 viagens e 91 países com média de 11 dias. Então, eles acabam se dividindo, o Crystal Symphony e o Serenity. Então, em 2026, né? Aqui mostra esse mapa da sazonalidade, que eu acho ele muito bom, inclusive para compartilhar com os clientes, porque, é claro, os clientes não sabem, né? Não entendem que os navios não estão aonde eles gostariam de ir, talvez no período que eles gostariam de ir. Então, é legal compartilhar para que ele entenda, para que ele escolha mesmo o destino de acordo com o período do ano, né? Então, a Crystal, ela segue o sol. Então, nós estamos onde está o verão, né? E está quente. E aqui, em 2027, a mesma coisa, também mostra os períodos que os navios vão estar. Aqui eu trouxe algumas saídas em destaque para o terceiro trimestre, até para vocês terem uma olhada, né? Como eu falei para vocês que a Crystal ela tem um preço bem competitivo. Então, ali a gente está falando de Báltico e Norte da Europa, né? Um Southampton, Copenhague, 9 noites, tarifas a partir de $5.700 por pessoa. Então, realmente, a gente não encontra esse preço em outras companhias de luxo. Alaska está com preço incrível, 8 noites a partir de $4.500. Essa é a saída dos irmãos Alasmo que eu comentei, 7 noites, Veneza Atenas, 8 de setembro. Ainda tem algumas cabines de entrada, então a partir de $4.700 e ainda com essa experiência incrível dos chefes a bordo. E também tem Caribe, né? 8 noites e final de setembro a partir de $4.300. Depois também o João compartilha com vocês. E agora falando um pouco sobre os destinos e as experiências da INK, né? Que foi algo muito rico que a INK trouxe para Crystal, né? Então, além das excursões, eles também fazem o pacote pre and post. Então, isso é interessante porque fechar tudo no mesmo lugar é cômodo para vocês, né? E para o cliente também, porque já dá para fechar o pacote completo, já tem a hospedagem antes e depois, tem opções de excursões, o transfer está incluso, então, e são realmente experiências diferentes, né? Ainda mais esses clientes, né, que a gente sabe que eles já fizeram muita coisa, já conheceram muitos lugares. Então, aqui, por exemplo, ele está falando de Roma, né, que eles fazem um caça-trufas e um almoço à base de trufas. Isso é super, super diferente. Então, o cliente fala, poxa, não é mais do mesmo, né? Então, são coisas, experiências que eles oferecem que
elevam muito o nível da experiência do cliente, tanto a bordo como também em terra. E são as excursões. Acho que vocês sabem bem que as excursões são um ponto sensível, né, para a companhia de cruzeiro, porque depende muito dos DMCs locais, né? Então, nem todo porto tem bons DMCs e algumas excursões acabam não sendo tão boas. E aqui, com a curadoria da INK, né, e também com o tamanho, né, que eles são, realmente dá para oferecer experiências diferentes. E as excursões são com poucos grupos, com um pequeno número de pessoas, né? Então, grupos pequenos, para realmente ter essa experiência bem personalizada. E também pode ser reservada com antecedência, mas também pode ser reservada a bordo, né? Tem um departamento exclusivo só para cuidar de excursões, para que eles possam indicar. Então, também existe essa possibilidade. E aqui os top 10 motivos, né, para comprar com a Crystal. Bom, experiências únicas e inovadoras da Abercrombie, o serviço excepcional, quase um tripulante por hóspede e quase 90% de taxa de retorno da tripulação. Isso é legal. Quando a Crystal parou de navegar, né, e os tripulantes tiveram que ir embora, após a INK comprar, 90% dos tripulantes voltaram para a Crystal. Então, imagina o quão incrível, quão especial é para que eles quisessem voltar, né? É realmente uma família mesmo. Então, isso mostra muito, né, da qualidade, né, da companhia. Refeições 24 horas e serviço de mordomo em todas as suítes. O programa tudo incluído, né? E inclui também uma visita nos restaurantes de especialidades. Chefes incríveis, extraordinários, estrelados, com essas opções de restaurantes a bordo. Áreas sociais, bares, lounges, com bebidas alcoólicas ilimitadas a qualquer hora do dia. Wi-Fi ilimitado e suítes novas, com mais espaço por hóspede e comodidade de navio grande em clima de navio pequeno. É bem isso mesmo. Então, tem bastante espaço, mas está num clima de navio pequeno, porque as pessoas quase que não se encontram. Um programa de enriquecimento. Eles fazem workshops, palestras, antes de chegar no porto, para que os clientes possam entender um pouco da cultura local. Então, eles trazem palestrantes renomados e também acaba sendo uma experiência cultural também, né, para o cliente, não só lazer, né, mas traz coisas que vão agregar muito. E diversas performances com shows imperdíveis. Então, como eu falei para vocês, tem realmente opções incríveis de entretenimento. Os clientes adoram e tem durante o dia inteiro, das 3 da tarde às 3 da manhã, tem música ao vivo em algum lugar do navio. Bom, agora falando do programa de grupos, tá? Isso é bem legal para vocês, porque como eu trabalhei com diversas companhias de cruzeiro, eu sei muito que quando a gente vai fazer um grupo, importa muito a flexibilidade da companhia, né? Então, desculpa, a flexibilidade da companhia. Então, algumas companhias, elas não autorizam que sejam reservados restaurantes exclusivos para aquele grupo, né? Não querem fazer ou não conseguem fazer coquetéis exclusivos. E eu entendo, às vezes o navio é pequeno, não dá certo, mas isso é um diferencial, porque o programa de grupos da Crystal, além de ser já com 4 suítes, a gente já consegue o TC, e é claro, não são todas as saídas, tá? Cada saída tem o seu TC. Então, podem ser 4, 5, 6 ou 8 suítes, mas já a partir de 4, já tem, né? Já pode ter em algumas saídas. Isso é algo que vocês podem consultar com o João quando tiverem um grupo. E também tem crédito a bordo, sempre para os clientes. E as tarifas são protegidas por 90 dias. Então, abre o grupo, né? A tarifa fica protegida por 90 dias, né? Para que os clientes convidem as outras pessoas e não tem essa diferença de preço. E dá para reservar restaurantes, dá para reservar o cinema, dá para reservar lounge, dá para fazer essa personalização que o cliente gosta, né? Então,
E até por isso que a Crystal é muito, muito boa em MICE, né, em corporativo, né, em viagens de incentivo, porque realmente essa personalização faz diferença, né? Você realmente poder ter essa experiência com o seu grupo a bordo. E todo o All Inclusive está incluído nesses coquetéis exclusivos, tá? Não paga nada, não paga para reservar o restaurante, não paga pelo coquetel ou pelo jantar, a não ser, é claro, que queira alguma coisa diferente, que não tem no All Inclusive, aí sim é cobrado. Mas com a experiência padrão, que já é excelente, nada é cobrado. E temos algumas oportunidades muito boas para oferecer também. Tem o Crystal Referral, que é um crédito quando o cliente indica um amigo, né? Então, quando ele indica um amigo, um familiar, ele recebe 5% de desconto, a pessoa que foi indicada. E o cliente, ele recebe o correspondente aos 5%, ou seja, os 5% do cliente deu $1.000. Esses $1.000 vão para o cliente, que pode ser utilizado em crédito a bordo ou num FCC, né, num crédito futuro, para ele reservar o próximo cruzeiro. Também tem o Crystal Explorer Fair, que é garantir 10% de desconto em cruzeiros selecionados, reservados com 12, mas aqui mudou, são 9 meses de antecedente. Então, se o cliente reservar e pagar 100% do cruzeiro com 9 meses de antecedência, ele tem esses 10% de desconto, tá? Então, isso também é uma vantagem para os clientes que gostam de pagar já à vista. Para novos hóspedes, né? Tive até uma agência agora com uma cliente que já viajou em outras companhias de cruzeiro e quer conhecer a Crystal. Então, 2.500% de desconto para esses clientes e 5 peças de lavanderia gratuita. Bom, aqui algo que interessa muito, né? Que são as tarifas de agente de viagem, a partir de $200 por pessoa por noite. E as saídas, elas são disponibilizadas 90 dias antes, né? Então, já tem muita disponibilidade de saída. O João já tem, ele pode passar para vocês. E tem muita opção boa. E, poxa, $200 por pessoa por noite, realmente, eu não tinha visto assim, né? Em nenhuma outra companhia. E, é claro, aí, a partir de 200, 300, 400, 500, dependendo da suíte. E os benefícios aqui para os membros Crystal Society, que são os clientes que já viajaram com a Crystal. Então, além deles promoverem esses eventos para hóspedes que vão sozinhos, né, viajar, eles também promovem para os membros de Crystal Society. Tem 2,5% de desconto todas as vezes, né? A partir da primeira, se ele viajou a primeira vez, ele tem 2,5%, e todas as outras viagens, por ele ser Crystal Society, também. Além disso, se ele reservar a bordo, ele tem mais 2,5%, ou seja, já tem 5%, né, de desconto. Eles têm direito a crédito a bordo, upgrade, crédito para o futuro cruzeiro. Então, eles também fazem essas ações para fidelizar, né, ainda mais os clientes. Eventos exclusivos a bordo. Então, tem realmente essa experiência que mostra o cuidado, né, da Crystal com os clientes, com os hóspedes. E a gente está agora com uma promoção Sail and Save, com economia de até $5.000 por suíte, além dos $500 de crédito a bordo. Então, são viagens selecionadas até 31 de março, então realmente está valendo muito a pena. Tem viagens aí de 7 noites por $4,5 por pessoa, $1.000 por pessoa. Então, vale a pena conferir. E esse aqui que é o grande diferencial, vocês que, né, já venderam ou vendem cruzeiro sabem, não existe cobertura para cancelamento para brasileiro nas companhias de cruzeiro. Nenhuma companhia tem mais isso. E mesmo os seguros que são oferecidos no Brasil, eles têm aquela lista de motivos, e aí se o cliente tem algum imprevisto, ou se ele, né, teve alguma enfermidade, tem que mandar um monte de documento, enfim, vocês sabem bem a burocracia que é isso. Então, a Crystal oferece esse peace of mind. O que é isso? É uma cobertura de cancelamento por qualquer motivo, não tem que dar explicação, até o dia anterior do embarque. Então, o cliente paga 10% do valor da tarifa, e
ele tem essa tranquilidade que ele pode cancelar. E esse valor, ele é revertido em crédito futuro para o cliente utilizar em até 2 anos. Não existe reembolso, né? Até porque isso não é um seguro, é um programa da própria Crystal, mas eu acho que é um super diferencial, né? Ele poder cancelar any reason até um dia antes, e daí ele fica com valor total, realmente é para colocar em todas as reservas esse seguro aqui. E é isso, então, para quem quiser, tem notícias por WhatsApp, só escanear esse QR Code. E não é muita coisa, tá? Eles mandam uma vez por semana, mas é legal para acompanhar, né, as notícias, ver o que está acontecendo, o que tem de oferta. E eu também costumo mandar bastante coisa pro João, né? Então ele compartilha com vocês também. E para que vocês estejam sempre inteirados da Crystal e que possam aproveitar, né, as ofertas e saber das novidades. E é isso. Obrigada por estarem aqui, obrigada por acompanhar essa apresentação. É um prazer falar da Crystal para vocês. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da Crystal e que vocês comecem a indicar para os clientes de vocês. Eu posso garantir que é um produto incrível, vocês não vão se arrepender. Obrigada. Mari, obrigada. Foi ótimo, como sempre. Se alguém, Obrigada. não sei se alguém tem alguma dúvida, quiser colocar aqui no chat para a gente. Desculpa, o microfone estava para o alto para a gente responder. De qualquer maneira, a gente vai subir a apresentação, a gente vai editar e vamos subir para o nosso canal do YouTube. E aí, mais para frente um pouquinho, eu mando para todo mundo um resumo da apresentação e algumas lâminas que a gente vai fazer, aproveitando as promoções que a Crystal está agora usando, estão no ar agora nesse momento. Perfeito. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mariana. gente. Ótimo Obrigada, dia, ótima Mari. Valeu, semana. gente. Boa semana. Tchau, aí. Mari. Beijo, boa Tchau, semana. tchau.